Oi, pessoal, boa tarde. Que o amor do Mestre Jesus encontre guarida no nosso coração para que nós possamos compartilhar da paz que ele representa. Eu vim trazer novamente a nossa lição do Fonte Viva. A nossa lição é a de número 131, o título é No Campo Social. E a passagem que Emmanuel nos traz para poder depois discorrer é uma passagem que está em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Essa passagem é aquela que Jesus, ao ver aquela multidão que o seguiu até o monte, sem ter o que comer, né, do que se alimentar, pediu que os apóstolos os alimentasse. E os apóstolos não tinham, sabiam como fazer, né? Então Jesus pegou aquele pouco que eles tinham, que eram 3 pães e 2 peixes, e multiplicou para aquela multidão toda. Então, antes da gente trazer a reflexão do Emmanuel, vamos pensar um pouquinho sobre essa passagem. É sempre importante quando a gente lê essas mensagens do Emmanuel e buscar no Evangelho, aonde estão essas mensagens, do que elas estão falando, porque as reflexões partem daí, né? Se a gente parar para pensar, às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco para oferecer, que aquilo que a gente tem é tão insignificante, que a gente fala, então porque Jesus podia dizer assim, olha, a gente não tem como alimentá-los, então mande-os para casa, né? Mande-os embora, porque não tem o que fazer. Mas não, ele pega o pouco que ele tem e multiplica. Lógico, sem entrarmos no fenômeno físico, né? Que não é o caso, né? Não é o que a gente tem que trazer aqui na lição. Vamos pensar um pouquinho naquilo que a gente tem. Que às vezes a gente acha que é tão pouco. Será que isso que a gente acha que é tão pouco, de fato é? Será que esse pouco não pode ser multiplicado? Será que nós não podemos pegar isso que a gente imagina que é insignificante e transformar em algo grandioso? Eu posso não alcançar uma multidão como Jesus, mas eu posso alcançar aqueles que me rodeiam, aqueles que estão à minha volta, principalmente os meus familiares, os meus amigos, os meus companheiros de trabalho, e assim vai, né? Aí Emmanuel traz a mensagem assim: diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante. Quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel, o mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que os cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas, ainda e sempre, vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Quando ele diz assim: o mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Nós sabemos que Jesus se utilizava de todas essas oportunidades para ensinar e para nos ensinar, para deixar exemplos, né? E Emmanuel comenta aqui que ele trouxe a necessidade dos apóstolos perceberem que perante a necessidade de alguém, que a gente não deve fazer, vista grossa, não deve mandar aqueles que necessitam embora, mesmo que a gente ache que a gente não tem o que oferecer.
a gente precisa repensar, será que nós não temos mesmo nada para oferecer? Será que a gente não tem nada que sirva para aquela pessoa? Se a gente tem condições de oferecer algo material, que é muito importante ainda, ele comenta no parágrafo seguinte, ali a necessidade era do corpo, mas nossa necessidade nunca é só do corpo. Porque às vezes a pessoa está desanimada, está triste, porque falta alimento em casa. Você pode resolver, né, paliativamente aquilo, dando uma cesta básica. Ah, tá bom, ok, legal, isso é importante, sem dúvida que é. Mas e como a pessoa está por dentro? Será que a fé dela não está enfraquecida? Será que ela não está repleta de desânimo, de tristeza? Será que a nossa fome não vai muito além do material? Será que às vezes, ou na maioria das vezes, a gente não pode oferecer algo material, mas pode oferecer algo que vai fazer de fato diferença na vida da pessoa, vai fazer com que ela sinta mais força, mais vontade de vencer, sinta vontade de enfrentar os obstáculos, vontade de enfrentar as dificuldades, vencê-las e ainda auxiliar outros a fazer o mesmo? Aí no parágrafo seguinte ele diz assim: os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, a turba necessitada, né, que ele está dizendo, a multidão. Então, os colaboradores de Jesus não são chamados a afastar aquela multidão, os necessitados, todos aqueles que passam por sofrimentos, por dificuldades, com pessimismo, e não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Então, nós podemos estender a mão e dar o alimento, a roupa, seja lá o que for. Mas a maioria dos que chegam, né, ou dos que a gente vê ao nosso redor, a necessidade deles vai muito além das necessidades materiais. E os colaboradores de Jesus, né, que somos todos nós, de fato, somos convidados a levar esclarecimento. E quando a gente fala levar esclarecimento, a gente não precisa doutrinar ninguém, levar ninguém senta aqui que eu vou te ensinar o espiritismo. Não, isso a gente faz a gente conversa sobre espiritismo com outros espíritas ou com aqueles que de fato nos perguntam, questionam, porque não são todos, né? Mas é falar de Jesus, falar do amor, falar da necessidade de compreender, levar paz, né? Quando ele fala aqui fortaleza moral, sublime esperança, o que a gente é sem esperança? Nada. E o que a gente é com esperança? A gente tem força para lutar por muitas coisas. E aí no final ele diz assim: se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-vos de comer. Olha a importância da gente compreender isso, né? Então, nós, em primeiro lugar, passamos por muitas dificuldades, muitas tempestades, às vezes são chuviscos, às vezes o dia está ensolarado, assim, tá bonito, mas às vezes não tá. Às vezes as coisas estão bem complicadas. Às vezes a tempestade não está sobre nós, mas está sobre alguém que a gente ama muito. E a gente se perturba muitas vezes.
Ele está dizendo aqui para nós que a gente precisa buscar conservar a serenidade e alimentar o próximo com o nosso bom exemplo e a nossa boa palavra. A gente sabe que só a palavra não ajuda muita coisa. Ela traz conforto, mas o nosso bom exemplo é o que de fato ensina as pessoas. As palavras, elas têm um poder gigantesco de fazer com que as pessoas elas se elevem, elas encontrem força dentro delas. Mas o nosso exemplo, ele também tem que partir de dentro de nós. Essa serenidade, ela não tem como ser uma serenidade falsa. As tempestades vêm, sempre virão, na verdade. Sempre virão. Ainda faz parte da nossa condição, do nosso nível de aprendizado, sabe? Não vem para alguns, ela vem para todos nós. Mas aí a gente pode escolher o que eu vou fazer dos destroços. Quando a tempestade passar, porque ela sempre passa, o que eu vou fazer desses destroços? O que eu posso jogar fora disso? O que eu posso eliminar? O que eu posso reconstruir? O que eu posso levar comigo? Ele fala da indisciplina, a necessidade de sermos disciplinados. Uma coisa que também não é fácil, né? Mas que a gente precisa buscar uma disciplina interior de estudo, de reflexão, de buscarmos sempre observarmos a nós mesmos. Porque quando a gente se propõe a auxiliar o outro, fala-se muito da caridade, né? Porque a caridade, ela é o amor em ação, né? É o exercício do amor. Então a caridade, ela tem várias faces, né? E ela precisa ser de nós para conosco, né? Não pode ser diferente. Eu preciso ser legal comigo também. Eu preciso colaborar comigo. Para isso, eu preciso me esforçar para compreender os meus sentimentos, buscar transformá-los de forma que eu possa auxiliar a outras pessoas. Encontrar essa paz que fala o texto e essa fortaleza moral é uma característica, né? uma condição, um sentimento que todos nós podemos alcançar, todos nós podemos auxiliar de alguma forma. Muitos de nós encontramos nas nossas dificuldades as desculpas para não auxiliarmos os outros, porque a gente diz assim, eu não tenho o que oferecer, eu estou numa situação pior do que a pessoa, será que está mesmo? E será que eu não tenho mesmo nada para oferecer? Acho que são essas as reflexões que são importantes para a gente levar para a aula. Será que eu posso dizer então que eu vou auxiliar quando eu for evoluído? Como que eu vou evoluir então? Eu posso fazer agora. Não é daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, ou daqui quando eu for bom. É agora que a gente pode fazer, nesse momento. É agora que eu posso fazer por mim e por aqueles que estão à minha volta. É agora, é nesse momento. Então eu queria que ficassem essas reflexões, para que a gente possa conversar sobre isso amanhã, tá bom? E quem puder, leia, reflita, para a gente bater um papo amanhã, tá bom? Então é isso, gente. Muita paz a todos, tá?